oportunidade, está buscando conhecimento e aprendizado. A gente sempre, quando vem, as reuniões, elas nunca são iguais, nunca são a mesma coisa. Sempre temos um tema atual que nos ajuda a compreender as coisas, compreender a vida. Então, é uma oportunidade que nós temos muito importante na nossa vida. É 1h30 em que nós buscamos aí conhecimento que vai fazer a diferença na nossa vida lá fora. É muito importante para nós. Essa, meus irmãos, é considerado para nós a hora mais importante da nossa vida. Porque é uma hora, meus irmãos, que nós deixamos de lado agora as coisas materiais e que nós agora buscamos para as necessidades do nosso espírito. Aquilo que vai nos ajudar na nossa caminhada lá fora. Todo mundo recebeu uma mensagenzinha aí, não recebeu? E é muito importante essa mensagem que fala abrigo seguro. Fala assim, diante de quaisquer provações da vida, quando tudo te pareça incompreensão, barrando-te os passos, se as circunstâncias do mundo te arrebatarem a presença de criaturas queridas, no momento em que todos os recursos se te afigurem extintos, perante os sofrimentos que te alcancem os seres amados, ou à frente de inibições orgânicas que julgues irreversíveis, ilhando-te nos problemas da enfermidade, não desanimes. Pensa em Deus, refugia-se em Deus. Espera por Deus e confia em Deus, porquanto ainda mesmo quando te suponhas a sós, em meio de tribulações incontáveis, Deus está conosco e com Deus venceremos. Deus nunca nos abandonou, Deus sempre está perto de nós. O que nos afasta dele são as nossas imperfeições, os nossos vícios, quando nós nos entregamos às nossas paixões. Mas ele se faz sempre presente, ele nunca nos abandonou. Meus irmãos, hoje nós temos o nosso irmão Luciano, que vem da cidade de Barbacena. É um prazer receber o irmão aqui, é uma alegria muito grande. Sinta-se em casa, tá? E eu convido os meus irmãos para que nós possamos agora fazer a prece, para que o nosso irmão possa falar para nós. Meus irmãos, fiquem à vontade. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Vamos agora mudar nossos pensamentos, deixando lá fora as coisas que pertencem ao mundo lá fora. E vamos elevar os nossos pensamentos até os planos maiores. E através dessa prece, pedir ao Pai pelo início dessa humilde reunião. Senhor, mais uma vez, nos dá essa oportunidade maravilhosa de podermos estar aqui, nessa casinha simples, humilde, mas onde aqui, Senhor, nós buscamos estudar o Evangelho. Buscar, Senhor, estudar tudo aquilo que vós nos enviaste através dos bons Espíritos, para estar nos instruindo, estar nos orientando, estar nos ajudando aqui na nossa caminhada, diante das nossas provas, das nossas expiações, nos ajudando nessa luta, nessa caminhada. E nessa noite, é uma alegria muito grande, recebemos o nosso irmão Luciano, que vem da cidade de Barbacena. Sabemos, Senhor, que ele traz para nós aquilo que vós nos envia para refletir nessa noite. Que abençoe, que ilumine o nosso irmão, juntamente com seus amigos espirituais, para que eles tragam para nós, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos nessa noite. Permita que possamos iniciar essa humilde reunião nessa noite de hoje. É a deixa quando ele faz assim. Agora é com você. Tá, obrigado, tá, filho? Quando você Aqui. faz assim, é porque é para eu levantar? Ah, então tá bom. Ó, gente, boa noite. É assim mesmo, tá? Comigo é assim, tá? Aqui não tem cara de velório, não tem nada disso não. Tá? Vamos lá. Uma. São 3 folhas, mas a gente vai falar só de 2 a 1h30 no máximo. Deixa eu ver. Aqui é 2 óculos. Um é no padre e outro na missa.
Ô, gente, boa noite. Me chamo Luciano, tá? Sou trabalhador da Casa Espírita, Sociedade Espírita Caminho da Luz, lá em Barbacena. Quem que conhece Barbacena? Né? A nossa casa, onde eu frequento, né? Fica lá perto do Automóvel Clube, no Colégio Amilcar Savassi, né? Fica do ladinho, assim, uma ruazinha ali. Na esquina tem a igrejinha Senhora da Aparecida, entrou na rua ali, né? Número 99, tá? O ano passado, o ano retrasado, já estamos em 26, né? A nossa casa fez 25 anos de existência, né? A gente está labutando aí bastante, tá? E assim como a de vocês, ela também permanece cheia, tá? Que bom, né? Por que eu falo cheia? Cheia de gente encarnada. Porque me falaram que tem um monte de desencarnado aqui também, só que eu não vejo, mas eu acredito, porque o pessoal me fala, entendeu? Mas que tem, né? O pessoal fala que aqui costuma ter um mezanino aqui enorme, né? E cheio de gente para poder ouvir, como muitos aqui vêm para ouvir, e outros também vêm aqui para poder, com seus pensamentos, sua sintonia, suas vibrações, ajudar no ambiente, né? A importância de nós chegarmos aqui, e como o Ângelo falou, esquecer as tribulações lá de fora, isso é muito importante. Porque o ambiente foi preparado para nos dar aquilo que nós estamos precisando, não aquilo que nós queremos. Porque o que a gente quer é muita coisa. Mas sabe que se tudo aquilo que a gente quer, se a gente ganhar, será que a gente saberia fazer com tudo isso? A gente não ia saber fazer, não ia saber trabalhar, né? Então, eles nos dão aquilo que é necessário para a gente, né? Um pouquinho de cada vez, em doses homeopáticas. Tá bom? Falei demais? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre Pedro. Por que Pedro? Também não sei, mas vou falar de Pedro. Estava eu em casa sem fazer. Não, estava fazendo alguma coisa. Aí vem aquele negócio, aquele pensamento, né? Você tem que começar a preparar algum estudo. Porque daqui a pouco vamos começar a ligar para você para poder chamar para fazer estudo. Não adianta pegar a pasta aqui com 3, 4 estudos já que já foi feito, né? Não. Aí beleza, tá. Aí passou um tempo, Pedro, né? Pedro, tá? Aí passou outro tempo, Pedro. Aí quando apareceu Pedro na minha frente pela segunda vez, é Pedro, né, cara? Uma figura contestada, né? Chucro, né? Ignorante, né? Grosso, tosco, né? Mas que tinha um coração enorme, né? Com o tempo ele foi aprendendo a lidar com Jesus, a receber de Jesus aquilo que Jesus estava oferecendo para ele em abundância, tá? Aí vem Pedro. Aí tá, eu sentei para começar, onde é que eu vou achar? Falar sobre Pedro, né? Aí pega o celular ali, assim, né? Aí, pô, digitei lá. Aí apareceram as duas primeiras links que apareceu lá. Um foi de um texto, que um pedaço está aqui. E o outro foi de uma animaçãozinha em desenho, que também está aqui. Copiei tudo num dia e estava pronto no outro. Passou 2 dias e eu fiz isso aqui. Para você ver como é que é a sintonia em você está querendo, você está buscando algo e esse algo vai fazer diferença para você, principalmente, e depois para aqueles que queiram ouvir o que você vai falar aqui hoje, né? Porque a gente sempre guarda alguma coisinha, né? E é rápido, né? Até eu brinco com os colegas lá, foi tão rápido que eu achei o texto, né? As coisinhas tudinho bonitinho aqui, e vai bater mais ou menos com o que a gente faz no nosso dia a dia. Tudo bem? Uma primeira partezinha aqui, a gente vai falar quem é Pedro. Pedro, gente, Pedro é irmão de André, filhos de Jonas. Tanto é que gente, eu não guardo número de questões do livro dos Espíritos. Na questão 328. Eu não guardo, isso eu não guardo, entendeu? E também não fico guardando passagem. Em João, capítulo tal. A não ser que eu escreva aqui. Porque para decorar eu não decoro não. Né? Tem uma passagem do Evangelho que fala Simão Bar Jonas. Não tem?
Então, esse Simão Bar Jonas, esse Bar ali, quer dizer que é filho de Jonas. Ó, eu não sabia disso. Aí vai, já tem um tempo que eu sei disso, tá? Então tá. Pedro, irmão de André. Esse André é um cara que frequentava os cultos de João Batista. Tá? E ele começava a trazer esse ensinamento e tocava Pedro, ia ensinando e mostrando para Pedro, e Pedro preocupado com a pesca, né? Tá, beleza. Aí ele ficou sabendo de Jesus, logo em seguida. Aí ele começou a ficar meio curioso. Aí tudo bem. Mas também junto, né, de André e Pedro, nós temos Tiago e João, dois irmãos também. Por que eu trago Tiago e João, filhos de Zebedeu? Porque em boas passagens que estão no Evangelho, em que Pedro se situa, ele está acompanhado de Tiago, que foi o primeiro a ser sacrificado, né? Dos apóstolos, ele foi o primeiro, tá? E o irmão dele é João. João, o apóstolo amado, o mais novo de todos eles. Aquele que no final foi tomar conta de Maria. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Não foi isso que ele falou? Acontece, não acontece? Lá também acontece. Todo lugar acontece. Mas não esquenta a cabeça não, tá? E o pessoal gosta. Tudo fuxiqueiro, ó. Tudo rindo de você. Tudo rindo aí, ó. Tá? Tudo rindo. Tá? Então, Tiago e João estão em boas passagens junto com Pedro. Beleza? Mas por quê? Por que eles eram assim? Porque eles pescavam junto. Eles estavam ali junto com o barco, nas pescarias que João e André faziam. Tá bom? Pedro, além de ter sido um dos discípulos mais próximos, foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Ele cresceu em Betsaida, mudou-se para Cafarnaum, Galileia, período no qual ele foi chamado por Jesus. Tá bom? Pedro, você sabia que Pedro era casado? Hein? Pedro era casado. Existe uma passagem em Marcos, aqui está escrito, Marcos 1, capítulo 1, versículo 30. E Jesus curou a sogra de Pedro. Ora, se Pedro tinha uma sogra, é porque deve ter casado com a filha dela. Aí, tá vendo? Olha só. Né? Isso vai sair amanhã na Ana Maria Braga. O nome original de Pedro era Simão em hebraico. Tá? Ele tinha uma educação considerada limitada. Falava o aramaico e também um pouco do grego, porque devido à sua profissão de pescador, para ele comercializar os peixes que ele pescava, né, a maioria com certeza ele vendia para os gregos. Então ele adquiriu, né, a língua grega também. Quando Jesus entrou na vida de Simão, esse se tornou um novo homem, com novos objetivos e novas prioridades. Porém, ele não era perfeito. Quando Jesus entra na vida da gente, por acaso a gente procura novos objetivos? A gente tenta enxergar novas prioridades e possibilidades? Porém, também não somos perfeitos. Vocês concordam com isso? Né? Tentemos então imaginar o que Jesus enxergou em Pedro, ou seja, Simão, naquele homem, para lhe atribuir então um novo nome. Jesus chegou, vem cá comigo, né? De hoje em diante, tu se chamarás Cefas.
é um nome em aramaico, tá? Que traduzido para o grego é Petrus. Pedro, pedra, rocha, né? Pedro, sobre ti eu erguerei a minha igreja. Não tem essa sentença também que Jesus professou? Tá? Nesse momento, Jesus não viu apenas Simão, mas quem ele viria a se tornar mais na frente. Jesus já sabia dos contornos dele, a vibração que ele possuía, né? O coração, os sentimentos, né? A moralidade incrustada dentro dele. Então tá, nós pegamos um apanhado de quem foi Pedro. Irmão de quem? Irmão de André. E filho de quem? De Jonas. E a mãe dele, tinha nome? Cara, tinha, mas então, os caras não falam, né? Pô, brincadeira, né? Então tá, vamos lá. Vamos começar a trabalhar com a passagem em que e o barco ele estava no meio do mar. Estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário à embarcação. Mas, no meio da madrugada, Jesus se dirigiu para eles, calmamente. Vai lá, vem andando, né? Andando por cima das águas. E os discípulos, né, não estão acostumados com isso, se assustaram. Pô, tem um fantasma ali, né? E o barco lá, para lá e para cá. É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, não tenham medo, não temam, tenham bom ânimo. E Pedro, reconhecendo, respondeu, Senhor, se é o Senhor mesmo, mande-me eu ir ter aí consigo por cima das águas. Né? Aí Jesus lá, né? Vou ficar. Vem, Pedro. E Pedro foi. E Pedro, descendo do barco, começou a andar também sobre as águas, para poder se encontrar com Jesus. Mas ele, sentindo o vento forte, ele teve medo. E tendo medo, começou a afundar no meio do lago. E clamou dizendo, Senhor, me salve. E logo Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando subiram para o barco, acalmou-se a tempestade. E Jesus disse, venha. E Pedro desceu e começou a caminhar. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Quando a gente tem um propósito na vida, aí chega numa encruzilhada em que você escolhe seguir Jesus. Certo? Aí você começa muito bem, cheio de vontade, cheio de ânimo, levanta cedo, pinta o cabelo, escova o dente, troca de roupa, lava, toma banho e tal. Aí começa a seguir Jesus. Mas, aqui ele fala, né? Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Quantas vezes nós somos pegos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, né? Tentando seguir Jesus, mas as tribulações do dia a dia, o medo de algo, alguma necessidade física, material, nos desvia a atenção e a gente deixa de seguir o nosso propósito. E às vezes as coisas, não é que as coisas começam a dar errado, elas continuam do mesmo jeito, né? Quantas vezes isso acontece com a gente? Acontece comigo, Luciano, acontece com o Ângelo ali, com a Maria aqui, com o Ernesto, com o Pedro. Tem algum Pedro aqui? Não, né? Você não ia falar que esse caminhou com Jesus, né? Então,
nessa passagem aqui, o importante é justamente isso. Quantas vezes nós tentamos seguir Jesus fielmente como o único propósito. Não é que você vai esquecer tudo que está ao seu redor e vai cegamente... Não, não é isso, gente. É colocar ele como prioridade, um propósito, e os passos que ele andou e a gente está tentando seguir, disseminar, né, distribuir com aqueles que estão à nossa volta. É uma palavra que eu ouvi aqui hoje, tento passar para vocês, que vocês vão tentar passar para alguém. Né? Esse tentar passar para alguém, se a gente tem um propósito na vida. Lá na nossa casa a gente tem um trabalho chamado atendimento fraterno. Tá? Em que às vezes a pessoa chega, quer conversar, quer desabafar, quer perguntar, é curiosa, as coisas estão andando para trás, estão andando de lado e tal, como é que eu posso fazer, né? E eu sou uma dessas pessoas que lá na casa a gente ouve as pessoas, né? Mas será que é só na casa? Vou contar um caos para vocês. Estava eu na fila do mercado, na fila do açougue, né? Aí chega uma senhora, moço, a carne, ela falou o tipo da carne, é boa para cozinhar, ela queria falar um troço diferente lá. Ela falou, minha senhora, vou dizer uma coisa para a senhora, eu chego aqui, eu peço porque manda eu pedir. Eu pago porque eu tenho que pagar. Agora, como é que ela é feita lá em casa, eu também não sei, eu só sei que eu como depois, entendeu? Agora, a melhor pessoa para dizer para a senhora é aquele rapazinho de branco que está ali dentro, que está atendendo a gente. Não, tá tudo bem, então. Sabe o que é? Eu não sou daqui de Barbacena, não. Ah, não? Não, eu estou aqui na casa da minha filha, porque o meu marido está fazendo um tratamento. Aí eu pensei, pô, você tem um compromisso agora, meu filho. Aí eu olhei, agora estou meio apertado, né? Aí tá. Mas, quem assistiu o desenho do Tom e Jerry, tem sempre um anjinho de um lado e um diabinho do outro, né? O diabinho está falando que você vai se atrasar para o compromisso. Mas o anjinho está falando, escuta o que a mulher tem para falar. Né? Aí começamos a conversar ali. E ela falando, o marido dela fazendo tratamento, ela está morando junto com a filha dela e tal. Fiquei ali uns 15, 20 minutos conversando com ela. Fui embora, não cheguei a atrasar com o meu compromisso. Tá vendo como é que é as coisas? Tudo certo. Aí no caminho, ou um tempo depois, eu falei, pô, a mulher foi me parar ali, também na fila ali, para poder conversar comigo e tal. Aí me veio na cabeça. A filha dela trabalha, chega em casa cansada, então ela não conversa com a filha aquilo que ela queria conversar, e ela conversou comigo. Entendeu? Ela queria um ouvido para falar algumas coisas, para poder dar uma aliviada. E ela não queria, a filha chegando cansada, tem que tomar banho, se arrumar e tal, para o diazinho de voltar para o trabalho de novo. Então ela não queria importunar a filha com aquela conversa. Né? Mas por que eu ali? Porque alguém chegou para ela assim, ó, vai ali, vai lá, compra a carne, você está com vontade de comprar a carne, vai lá. E aí me parou do meu lado. Entendeu? Começou a conversar comigo. Aí o anjinho aqui do Tom e Jerry segura a onda e ouve o que essa mulher tem para falar. Quantas vezes, às vezes aparece, é o pedinte na rua, né? Aquele catador o varredor de rua, né? Que conserva as nossas vias aí, que muita gente, aqui no interior até é mais fácil, né? Mas não quer nem saber, o cara tá varrendo aqui, o cara tá jogando uma ponta de cigarro, papel de bala, palito de fósforo, papelzinho jogando no chão, não quer nem saber. Ele está ali, gente, para fazer a manutenção das vias públicas. Não para limpar a imundícia que a gente, que diz que é educado, faz. Essa sujeirinha que a gente produz, enfia no danado do bolso, então joga dentro do seu carro, quando chegar em casa você não joga na via pública, mas a gente faz isso, né? E quantas vezes a gente passa por uma pessoa dessa e diz bom dia, boa tarde, boa noite e agradece por ele estar limpando na rua? Quantas vezes a gente com um sorriso para numa padaria, lá para o atendente, ou a pessoa do caixa do mercado, a garota, o rapaz da farmácia,
né? Quantas vezes, bom dia, boa tarde. Nesse mesmo mercado, na passagem de frios, né? Teve um dia, uma outra ocasião, em que eu estava comprando algumas coisas, lá fui pedindo uma, duas, aí chegou no final, moço, só quer mais alguma coisa? Aí me deu aquele insight na hora. Quero, filho, eu quero que você tenha um excelente final de semana. Ela parou, aí depois soltou um sorriso, depois de alguns segundos. Porque ela não está acostumada a ouvir isso do cliente, do freguês, que chega lá muito mal educadamente. Ah, eu quero saber quanto é que está isso. Eu quero isso, quero ir, vai embora. Não dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Isso é educação. Entendeu? Isso é educação. E com a educação, a gente começa a se sensibilizar com aquela pessoa que está na sua frente, com aquela pessoa que está do seu lado. Então, às vezes, um minutinho que a gente não é perder, não é gastar. Um minutinho que a gente disponibiliza da nossa vida para ouvir alguém, para dar uma resposta que alguém está perguntando, ou se você vê uma cena que você não pode fazer nada, você emitir uma prece, um pensamento positivo, o que é que custa para a gente? Mas muitas vezes a gente não faz, por causa da tribulação do nosso dia a dia. E é essa tribulação do nosso dia a dia que fez com que Pedro afundasse. E veio o vento forte e ele teve medo. Aí uma tribulação dessa no nosso dia a dia pega a gente de surpresa, a gente treme na base, será que vai dar certo? Será que eu não consigo? Eu não consigo? Mas cadê Jesus? Onde é que está a sua fé? Você não falou que acreditava em Jesus? Que ia fazer? Ué, Jesus no comando. Tudo bem? Vamos lá que eu estou falando demais. Vamos lá. Nossa, que passa. Passa. E aconteceu o quê? Apertando-o a multidão vem chegando, vem chegando, vem chegando, para ouvir então as palavras de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu então 2 barcos junto da praia, junto do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam então lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que ele se afastasse um pouco da terra. E assentando no barco, ensinava ao povo. Se eu estou aqui juntinho de vocês, aqui, todo mundo em cima de mim, e eu conversando, quem está lá atrás não vai ouvir direito. Porque quem está no meio do caminho aqui, impede que o som da minha voz chegue lá atrás, porque tem obstáculo. Perfeito? E Jesus viu isso. A multidão foi se aproximando dele. E ele, opa, vou cair dentro d'água aqui. Foi se aproximando. Aí ele subiu no barco. Olha só, subiu. Ele já tinha uma sintonia, uma vibração super elevada. Mas esse subiu no barco quer dizer que para você poder estar bem na sua boa ação que você vai praticar, você tem que elevar a sua sintonia, elevar a sua vibração. É estar em conexão com o alto, com Deus, com Jesus. É isso? Então, subiu no barco e assentado, ele começou, ou seja, numa posição confortável, ou seja, nós temos que estar seguro daquilo que nós estamos fazendo naquele momento, diante de uma situação. Começou a conversar e a falar com o povo. Tá bom? Então, essa tem que ser a nossa atitude. Se eu pretendo fazer algo, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Tem que ter certeza daquilo. E se eu vou fazer, tem que ter começo, meio e fim. Eu tenho que terminar. Porque quem está do outro lado, ou a situação que está ali, aparecendo para mim, ela precisa de uma resposta, ela precisa de um resultado, ela precisa de uma finalização. Tá? Beleza. E quando então ele acabou de falar, ele disse para Simão: faça-te ao mar alto, lance as suas redes para pescar.
E Simão respondendo disse: pô, mestre, havendo eu trabalhado a noite toda, cansei de jogar a rede aqui, ali e acolá, eu não peguei, foi nada. Mas, sobre tua palavra, porque você me orienta, eu lançarei a rede. Ou seja, fé, acreditar. Ele não duvidou de Jesus. O que aconteceu depois? Hein? Oi? Pescou, não pescou? Então, isso mesmo. E fazendo assim, colheram então. Ele chegou assim, mas eu joguei a rede. Não, Pedro. Você vai jogar a rede ali, ó. Tem aquela passagem que para a Igreja Católica é o domingo de Ramos, em que Jesus vem se aproximando da entrada de Jerusalém, aí pediu para alguém ir até o local tal, pegaram. E aí, menina, como é que você tá? Essa é minha companheira de estudo. Nós estudamos juntos, né? Não. Fica vermelha não, cara, sem vergonha. Ó, gente, é assim mesmo, tá, gente? É assim mesmo, tem que descontrair. O que eu tava falando mesmo? Ô, Lili, poxa. Oi, o que eu tava falando mesmo, gente? Tava mesmo. Depois a gente bate um papo. Como é que a gente está falando aqui, gente? Ah, do burrinho. Vamos lá. Deixa eu voltar na história do burrinho. Vá no lugar tal e pega aquele burrinho que está amarrado lá e traga até aqui. Foi quando Jesus entrou na cidade, assentado no burrico. Dupla vista. Não é isso? Aqui está vendo lá. Joga a rede ali, ó. Ele estava vendo os peixes. Porque nós, encarnados, a gente só consegue enxergar com isso aqui, ó. No meu caso aqui tem que botar o óculos. Entendeu? Porque esse aqui também já está vendo pouco. Mas o Espírito, depois que a gente começa... Gente, depois vamos falando da hora aí, hein? Começa a falar demais. Ele enxerga além. E quando a gente começar a evoluir mesmo, você vai estar em vários lugares ao mesmo tempo. Porque você viaja com a velocidade do pensamento. Não é que você se divide. É que com o pensamento você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não é isso? Vamos lá. Ele jogou a rede e pegou muito peixe. Né? Aí, como é que é? E fazendo sinal para um companheiro que estava no outro barco, para que chegasse próximo, para poder ajudar a subir a rede para o barco, que era muito peixe. Tá bom? E vendo isso, Simão Pedro prostou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com eles ali estavam, por causa da pesca de peixes que eles haviam feito. E de igual modo, Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros deles, também estavam assustados. E disse Jesus para Simão: Não temas, de agora em diante tu serás pescadores de homens. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ah, isso que é importante. Bacia. Tá. Senhor, porque tu mandas, eu jogarei a rede. Fé, acreditar. Perfeito? Então, essa é uma passagem importante, porque se eu tenho um propósito, eu tenho que ir à frente. Se eu acredito que isso é importante, vai dar resultado, tá. Gente, para fazer besteira, não precisa catucar muito que a gente faz, e não dá certo as besteiras que a gente faz. Você pensa direitinho, vou fazer isso, e faz, e dá certinho. Por que com as coisas boas a gente tem vergonha de fazer? Ah, não dá muito trabalho isso.
Mas para jogar pedra na casa do vizinho. Gente, jogar pedra na casa do vizinho. Nossa Senhora. Vou contar um caso para vocês. Porque eu também não sou boa bisca. Entendeu? Quando eu era criança pequenininha, lá em Campo Grande, Rio de Janeiro, né? Aí tinha uma senhora, ela cuidava, tinha chiqueiro, cuidava de porco, né? E o que protegia o terreno dela era uma cerca viva. Mas você não conseguia ver o que tinha lá dentro, de tão fechado que era. Aí você, de noite, assim, esse horáriozinho assim, ó, esse cachorro vira-lata, assim, fica latindo no meio da rua. Você pegava a pedra e... Pá! Gente, o telhado do chiqueiro dela era aquelas folhas de zinco. É igual essas telhas bonitinhas de metalão que tem aí, faz um barulhinho. Da hora. Quantas vezes eu fiz isso? Gente, não sou perfeito, eu fazia isso. Mas hoje você faz isso, Luciano? De jeito nenhum. E se eu ver alguém fazendo, eu não vou xingar, porque eu fazia. Mas, gente, não faz isso não, quebra o galho por causa disso. Né? Você aprende. E a gente está sempre aprendendo. Né? O que eu ia falar aqui mesmo? Deixa eu voltar aqui. Tinha uma coisa importante aqui para falar. Cadê você? Vem cá. Peixe. Ah, tá. E nisso, Pedro começou a seguir e junto com Jesus. Só um detalhezinho. Eles se reuniam numa casa e depois faziam as pregações deles. Tem uma vertente, vocês podem procurar no Evangelho, no YouTube aí, eu estava até assistindo ontem, antes de vir, por coincidência, domingo, vim aqui hoje, né, falando sobre Maria Madalena. Né? Foi a primeira que viu no domingo, né? Foi lá na porta do túmulo lá e deu de cara com Jesus. No domingo de Páscoa, a primeira pessoa que viu Jesus foi quem? Maria Madalena. Por que não foi Pedro? Por que não foi Tiago, André? Porque Maria Madalena. Né? A Maria Madalena é uma interrogação dentro da igreja. Mas Maria Madalena, ela tinha posses. E ela entendia perfeitamente, só de olhar para Jesus, o que Jesus queria. Ela era um espírito evoluído. Tá? E segundo essa vertente, quem é que bancava as despesas dessa casa onde os apóstolos se reuniam? Porque eles não trabalhavam. Ficava boa parte do tempo o quê? Ajudando Jesus, andando com ele, aonde ele ia, ele estava a pregar. Então, existe um segmento que diz que boa parte da despesa dessa casa, quem custeava era Maria Madalena. Não estou falando que isso é verdade, tá, gente? É uma situação que veio para mim, que eu assisti ontem, e achei, pode ser bem verídico. Né? Tranquilo? Beleza. Outra coisa importante falar sobre Pedro é que Jesus, antecedendo a crucificação, né, na hora que ia ser delatado por Judas e tal, né, ele chegou, lembra que estava na ceia lá, alguém vai me entregar, vai me trair. Aí, assim, não me engano, foi até Pedro, que isso? Ninguém aqui vai fazer isso e tal. Mas Jesus sabia que isso ia acontecer. Né? E o que seria o impacto para a humanidade se Jesus não tivesse sido crucificado, se tivesse se aposentado e morar numa casinha branca lá no alto da serra e morrido de velhice? Qual o impacto que teria para a humanidade? Nenhum, né? Vamos falar assim, né? Que hoje, eu não digo a metade da humanidade, né? Mas boa parte da humanidade, né, trabalha Jesus através de vê-lo na cruz no sofrimento dele. Ele morreu para nos salvar, ele morreu por nós. Não, ele morreu porque tinha que morrer.
Você crucificou e tal, tal. Agora, você, o que você está fazendo com esse exemplo de sacrifício? Você se sacrifica alguma vez durante o dia para fazer algo em benefício de alguém ou de alguma coisa? Segundo a Igreja Católica, ele se sacrificou pela humanidade. E você, por um probleminha assim, você se sacrifica? Tá, vamos lá, outra coisa. Nessa mesma noite, se eu não me engano, tá? Conversando, vai daqui, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Aí Jesus chega e fala para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não é isso que ele fala? Como é que eu vejo essa fala de Jesus? Olha só, olha a jogada. Jesus não estava expondo para Pedro, não estava jogando na cara dele aquilo que ele seria capaz de fazer. Não, não é isso. Ele estava orientando a Pedro, caso as situações acontecessem, que ele negasse Jesus quantas vezes fosse necessário. Mas no caso aí, como se a gente observar dentro dos manuscritos da Bíblia, nós temos muito de 3, nós temos muito de 7, nós temos muito de 40. São números que são trabalhados. Se a gente quiser estudar mais a fundo, tem essas numerações têm propósito, tá? Tu me negarás 3 vezes. Porque ele estava orientando Pedro a negá-lo. Porque também, se ele seria preso, seria crucificado. E se ele fosse preso e crucificado junto com Jesus, quem é que ia levar à frente o cristianismo? Porque foi Pedro que acolheu na própria casa dele Saulo, que o rebatizou por Paulo. Depois que ele se refugiou no deserto, ficou 3 ou 5 anos lá, tecendo para sobreviver, próximo de uma família que pregava o cristianismo e que depois voltou para o apostolado e Pedro o acolheu. Isso tudo, gente, está no livro Paulo e Estevão, tá? Se não tivesse Pedro para fazer isso, quem faria? Jamais Paulo ia se converter, porque não existia o cristianismo. Então vejam a importância de Pedro dentro do apostolado, para levar à frente o cristianismo. Quem realmente difundiu o cristianismo foi Paulo. Porque Paulo, ele tinha um anelzinho lá, ele era um cidadão romano, por causa do avô dele. Então, ele conseguia ir em lugares que um cristão comum não iria, não poderia chegar. E ele chegou lá e dava testemunho e começou a divulgar, a difundir o cristianismo. Tanto que teve situações que saiu correndo, debaixo de pedra, de chuva, de açoite, de tudo, né? Ele foi preso, né? E na sua 4ª viagem missionária, que foi até Roma, lá ele foi preso, acho que foi decapitado. Mas ele sabia disso também. Mas ele não fugiu ao testemunho. Então a pergunta é agora, nós hoje, depois do que eu conversei aqui com vocês, do que eu aprendi, quantas vezes durante o dia a gente age, atua, pensa como Pedro? Quantas vezes nós somos Pedro durante o dia, durante a semana, durante a nossa vida? Porque aqui mesmo no texto falou, ele não era perfeito. Não falou? Não conversei com vocês? Nós não somos perfeitos ainda. Então, gente, vai ter momento que a gente vai escorregar, vai ter momento que a gente vai fraquejar, mas a gente, nessa hora, que a gente tem que ter força para levantar e seguir em frente. Não é porque eu recebi um não agora que eu vou deixar de fazer. Talvez aquele não seja o momento. Faça depois.
Mas faça. É bom? Jesus faria? Então faz. Entendeu? Faz. Porque é isso que vai fazer com que a gente cresça interiormente. Tá? Nós estamos aqui para distribuir. Tá? Ninguém... Como é que é? Ninguém é tão pobre que não possa receber, ninguém é tão rico que não possa dar e doar. Né? Então, tem uns dizeres assim, não sou muito de ficar decorando as coisas não, né, gente? Então vai ter momento em que a gente precisa. Então a gente abaixa a cabeça e recebe aquilo que a gente está precisando. E tem momento que vai ter situações que você vai distribuir. Você vai dar um abraço, você vai dar um aperto de mão, um sorriso, gente. Pela pessoa que passa por você na rua ali de manhã cedo, indo trabalhar. Às vezes ela passou a noite acordada, ou levantou, não tinha o café da manhã para tomar. Né? Está preocupada porque o filho ficou em casa com febre. Está preocupada porque às vezes a mãe está no hospital. Está com a cabeça no mundo da lua. Eu vivo sempre no mundo da lua. Esse é do meu tempo, essa música. E aí? Aí você passa por essa pessoa, dá um bom dia, um sorriso, uma boa tarde, que Deus te acompanhe. A vida dessa pessoa, nesse dia, não vai ter uma guinada, gente? E o que é que te custou dar um sorriso a uma pessoa que passa por você na rua? O que é que te custou? Aqui eu estou vendo a cidade, é melhor que Barbacena. Pelo menos as calçadas aqui é um pouquinho mais larga. Que Barbacena, eu sempre brinco, né? Tem umas ruazinhas lá, que a calçada é desse tamanho. Aí, para variar, faz uma curvinha assim, ó. Aí, na curvinha, tem um poste. Aí, desse tamanho, já ficou mais estreitinho. Aí, o cidadão que mora no terceiro andar do prédio do outro lado da rua, já botou um lixo no pé daquele poste ali. Aí, você vai daqui para lá. Aí, de lá para cá, vem um Ângelo, com pressa, e eu vou daqui para lá. Eu vou chegar lá primeiro. O que custa você ser cordial e dar passagem para uma pessoa numa calçada? Dar a vez numa fila? Né? Responder educadamente uma solicitação. A gente está deixando de fazer essas pequenas ações, de passar à frente esses pequenos hábitos. A molecada hoje em dia não sabe o que é bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, obrigado. Não sabe. Mas porque a gente está deixando que eles cresçam desse jeito. Gente, tem um dizer chinês, né, que fala assim, há duas palavras que abrem muitas portas para você. Puxe e empurre. Né? Às vezes nas portas você vê assim, puxe, aí você puxa. Aí do lado de fora, empurre, né? Isso é uma brincadeira. Mas, ó, um bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, com licença, por favor, ajuda e ajuda muito a gente em muitas situações em que a gente está precisando de algo. E não é mais nada do que a nossa obrigação. Ser educado, ser cordial, ser amável, estar com a mão estendida para aquele que precisa. Já paramos para pensar nisso? Eu tento parar para pensar isso todo dia. Eu não sei se eu estou numa dessas encruzilhadas da vida, entendeu? Mas e não custa nada, gente. A sua vida só vai melhorar. É muito sutil. É igual o dia amanhecer ou o entardecer. Você não percebe quando é tarde e quando é noite. Já aconteceu. Você não percebe quando é madrugada e quando é dia. Já aconteceu. Mas você não percebeu essa passagem. A nossa transformação moral também depende de quê? Da nossa boa vontade. Um pouquinho de sacrifício hoje. Vamos dizer que é sacrifício, né? Porque você tem que deixar de algo para fazer outro, né? Então, para a gente é sacrificoso, né? Mas vamos lá. Um pouquinho de boa vontade, de perseverança, persistência e tentar se modificar um pouquinho a cada dia. Igual essa aqui, essa parede, tá vendo? Ela não existia. Mas o pedreiro colocou o primeiro tijolo, depois colocou o segundo,
o terceiro, o quarto, o quinto, e pam, pam, pam. E a parede está pronta. Isso somos nós. Nós estamos nos construindo a cada instante, a cada momento. Vai chegar um momento em que a nossa obra vai estar pronta, em que você vai estar parcialmente completado para uma determinada situação. Aí vem outra. Vamos falar hoje, por exemplo, de seres que necessitam ainda encarnar como somos nós. Vai chegar um dia que a gente vai chegar a ser Bezerra de Menezes. Ó, tá dando a hora, hein? Ser Bezerra de Menezes e tal. Que não precisa mais encarnar no mundo, mas que está perto de nós aí nos orientando. Entendeu? Então a mensagem de hoje, para a gente, é esse lado bruto que Pedro tinha à nossa vista, mas que tinha um coração enorme, né? E era muito assim... mudava, né? Aceitava. Pô, Luciano, você errou por causa disso. Não, beleza, então, obrigado. Né? E ele foi levando, foi levando. Ele obedeceu Jesus a negá-lo 3 vezes. É uma passagem minha, tá? Esse, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Realmente, para que desse continuidade depois. Tá? E aí foi levando, levando. E hoje estamos aqui, falando de Jesus. Gente, alguma pergunta? Alguma colocação? Vocês estão cheios de interrogaçãozinha na cabeça para ir para casa, revendo? Entendeu? Porque eu saio daqui cheio de minhoquinha na cabeça também, entendeu? Mas isso é bom para a gente. Para a gente amanhecer, amanhã, o dia amanhecer, você, caramba, estou aqui ainda, né? Abre a porta, respira fundo, Pai, obrigado por mais um dia. Vou tentar colocar em prática hoje o que eu não tive coragem ou não tive condições de ter feito ontem, mas vou tentar fazer hoje. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção, né? Estou à disposição, precisar mais vezes, a gente vem aqui e a gente conversa mais, tá? Mas é desse jeito, tá? Com muita alegria, muita leveza. A Levi me conhece, né? A gente já chegou a estudar algumas vezes junto, né? É assim, cara, o cristianismo, o espiritismo, ele é alegre, ele é para cima, ele é vibrante. A gente tem que chegar aqui na frente aqui com cara de velório aqui, não, dizendo que o mundo vai desabar sobre a gente. Não vai não, velho. A gente está aqui para sustentar o mundo, entendeu? Se tiver um irmãozinho do teu lado lá que está fraquejando, ajuda ele a segurar o mundo também, tá bom? Obrigado, boa noite, tá bom? Vai retornar a palavra para vocês.